Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, aí, obrigado pelo convite, falar um pouquinho sobre obesidade, inflamação e exercício físico. É importante a gente discutir sobre isso, né? E agradeço esse convite. Minha parte aqui hoje é o seguinte: primeiro de tudo, a gente tem que entender que essa obesidade é uma doença inflamatória. Por que isso? O tecido adiposo branco, propriamente dito, ele pode aumentar de tamanho e aumentar de quantidade, que a gente chama na ciência de hipertrofia e de hiperplasia do tecido adiposo branco. Então, quer dizer, quando a pessoa começa a ganhar peso, ela começa a aumentar o número e o tamanho dessas células brancas. Qual o problema disso? É que essas células brancas adiposas começam a secretar citocinas pró-inflamatórias. Interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa. Ou seja, hoje a gente sabe claramente que a obesidade é uma doença inflamatória, porque o próprio corpo libera citocinas pró-inflamatórias. Então, quer dizer, apenas uma restrição calórica não seria tão adequada assim para esta obesidade devido a essa relação da inflamação. Então, a gente tem que pensar em inflamação. Então, a gente tem que pensar em estratégias anti-inflamatórias. Uma delas, claro, evidentemente, é a dieta. A dieta ela tem uma relação anti-inflamatória, evidentemente, mas a gente sabe que para eliminar tecido adiposo branco, a restrição calórica não é tão eficiente. O que a literatura diz, o que a bioquímica diz, é que o aumento da demanda energética potencializa essa liberação de tecido adiposo branco e esse aumento de demanda energética é o exercício físico, né? Tanto é que existe um artigo muito interessante que a pergunta do paper é o seguinte, o título dele: quando se perde peso, para onde vai a gordura? Né? Porque a gente fica imaginando, há alguns anos atrás se pensava em apenas que essas células se desinchavam, que elas murchavam, mas para onde que elas vão? O que esse paper discute, o que a bioquímica discute? Pelo seguinte, quando a gente vê a beta-oxidação, né, ou seja, a oxidação desses lipídios, a eliminação desses lipídios, e para a gente lembrar, ela acontece exclusivamente nas mitocôndrias, ou seja, eu preciso de exercício para potencializar a biogênese mitocondrial, para potencializar a ação dessas mitocôndrias. O produto final, um dos produtos finais, claro, é a energia da beta-oxidação, mas é o CO2. Então vamos pensar no seguinte: o que ele começou a discutir nesse paper? Se o produto final desta beta-oxidação, dessa eliminação dos lipídios, é o CO2, qual é o órgão mais importante de eliminação dos lipídios? É isso aí que você está pensando, cara. São os pulmões. Então, quer dizer, se aumentar o trabalho, né, vamos pensar assim, pulmonar, nós imaginaríamos que haveria mais liberação de CO2. E muito desse CO2 vem do tecido adiposo. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente aumenta? Como é que a gente melhora o tecido adiposo nesse quesito de trabalho pulmonar? Como é que eu melhoro o trabalho pulmonar? Exercício físico. Então, a atividade física é um grande potencializador da eliminação desse tecido adiposo.